Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, todo cristão verdadeiro luta em sua rotina de vida para conseguir ter uma vida digna de um herdeiro dos primeiros apóstolos. Luta em sua rotina para ter uma vida cristã que agrade efetivamente ao verdadeiro Deus, ao Deus que nós cremos. Isso porque a luta entre a carne e o espírito é real. Assim como nos afirma o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que queríeis. Isso significa que diariamente nós podemos estar em guerra para tornar a nossa vida cristã uma realidade, e não somente uma teoria que temos em mente. No programa de hoje nós queremos fazer uma reflexão e compartilhar algumas dicas para que estejamos firmes e fortes nesta guerra e assim possamos ter uma vida cristã produtiva todos os dias do ano, de forma que possamos crescer ainda mais como Deus assim o deseja. A primeira reflexão que queremos propor é que as coisas não cairão do céu para você. Apesar da bênção sempre presente e constante do Senhor sobre a vida dos seus filhos, as coisas não cairão dos céus para nós. Por mais que façamos muitas vezes leitura, na minha opinião equivocada, de que existe um caminho previamente estabelecido por Deus para que nós trilhemos, Deus não fará a parte que nos cabe. Deus nos dá força, inteligência, sobretudo competência, para que cada um de nós planeje os caminhos por onde deseja e quer andar. Por isso, é importante ter em mente que para termos uma vida cristã produtiva, teremos sim que suar a camisa, teremos que ir à luta, avançar com afinco, vencer as contrariedades, aplicar esforço e tempo nisso. Não há caminho fácil, não há moleza. O que há é muito trabalho e dedicação envolvidos. Por isso, se você espera facilidades, pode parar por aqui, pois você ainda não tem o espírito necessário para viver de verdade a vida cristã. E não precisa muito esforço para compreender isto. Não é porque você é cristão que o seu trabalho será um mar de rosas, no qual exige pouco esforço e quase sempre sem problemas para resolver. Nós sabemos que esta não é a nossa realidade. Não adianta apenas nos indignarmos que vivemos talvez um dos piores climas políticos existentes no planeta. Afinal, nós não vamos continuar morando nesse gigante chamado Brasil? Então, meu amigo, hoje, somente ser brasileiro já exige um certo grau de sofrimento e por isso a solução para todos estes problemas também não cairão do céu. As coisas mudarão se nós reagirmos, não com armas da violência física, mas com as armas da dignidade, da ética, construindo a partir de nós mesmos e de nossas famílias uma nova educação que, apoiada nos princípios religiosos, nos princípios cristãos, encontre clima para produzir, nem que for do futuro, cidadãos, homens, mulheres, sobretudo políticos, melhores do que nós temos hoje. Outra reflexão importante para vencermos a batalha contra o mal é termos um plano para a nossa vida diária, para a nossa vida de cristão. Talvez o exemplo que vou dar não seja compatível com a nossa reflexão, mas pelo menos ele é adequado para nos sensibilizar. Tomemos, por exemplo, um exército. Todo exército, quando se empreende uma missão de guerra,
Ele tem um plano. Porque o exército, quando sai para uma guerra, tem um plano? Porque está escrito nos manuais? Porque o general determinou? Pode até ser pelas duas coisas, mas primeiramente porque ele terá como sua primeira missão a própria sobrevivência. Para que serve um exército de mortos? E um exército que inicia sua missão sem um plano, certamente estará caminhando para a morte. Mas eu fiz toda essa encenação simplesmente para nos sensibilizar, a refletir e para que possamos fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: você tem um plano a respeito de sua vida cristã para o próximo mês? Para os próximos meses? Para o próximo ano? Você já parou para pensar quanto tempo poderá dispor às práticas que visam fazer crescer você espiritualmente? Muito provavelmente, todos nós temos planos até para os próximos anos, a respeito de como vamos investir o nosso dinheiro, de como vamos melhorar o nosso rendimento, de como vamos melhorar a situação na empresa em que trabalhamos, o meu posicionamento no trabalho. Mas você tem em mente o que precisará mudar em sua vida para viver plenamente o chamado de Cristo? Você já colocou todas essas coisas no papel? Você tem um plano elaborado? O próprio Cristo nos exorta que nós precisamos ter um plano de vida cristã. Em um determinado dia, Jesus era seguido por uma grande multidão de pessoas que desejava ser seus discípulos. E ao falar sobre as implicações da vida cristã, ele disse àquelas pessoas, isso está em Lucas capítulo 14, versículo 28, abre aspas: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Fecham aspas. Assim, meu irmão, minha irmã, monte seu plano, estabeleça as suas principais atitudes para ter uma vida cristã conforme diz a Bíblia. Calcule tudo e depois tome as suas decisões. Com certeza, se bem planejadas e amparadas pelas bênçãos do Senhor, seu projeto tem muito mais chance de ter êxito. Outra questão importante: estabeleça corretamente as suas prioridades. Há cristãos que confundem muito esta questão de prioridades. A Bíblia é clara a respeito de que Deus deve ser a nossa prioridade máxima de vida. Mas a Bíblia também condena quando não priorizamos algumas outras coisas, como por exemplo a família. Assim, procure encontrar um equilíbrio entre suas práticas de vida cristã e suas outras prioridades de vida que também são importantes. Vocês conhecem pessoas que são extremamente rigorosas com sua vida espiritual e compromissos na igreja, porém com sua família não tem tempo nem para um passeio. Deus não se agrada com esse tipo de atitude. Timóteo capítulo 5, versículo 8, abre aspas: quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Fecham aspas. Não precisa dizer mais nada. A palavra fala por si só. Portanto, cuide bem de tudo que é importante. Cuide bem de tudo que deve ser efetivamente prioritário em sua vida. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. É possível que desertos se tornem terras férteis e produtivas. É possível que águas amargas se tornem doces e cristalinas. É possível que a mulher estéril seja mãe de filhos e filhas. É possível que o
ti, pra uma nova vida, pra uma nova vida. Porque tudo é possível pra ti, Senhor. Tudo é possível pra ti. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos refletindo algumas dicas de como tornar nossa vida cristã mais produtiva. E nós devemos ter cuidado até com o excesso de ativismo religioso. O ativismo religioso muitas vezes é um mal silencioso que acaba com a verdadeira vida cristã de uma pessoa. Isso porque os compromissos religiosos tomam praticamente todo o tempo da pessoa, fazendo-a viver exclusivamente para essa tal obra de Deus, entre aspas, que muitas vezes acaba não sendo para Deus, mas para satisfazer os caprichos das pessoas e de si mesmo. O ativista religioso descuidado nunca diz não para convites de trabalhos na igreja, mas às vezes acaba sendo um alvo fácil de líderes que se importam bem mais com as programações que realizam do que com a qualidade da vida cristã das pessoas envolvidas. Dessa forma, meu irmão, busque sempre o equilíbrio. Esteja preparado até para dizer não quando for necessário. É claro que você precisa viver a vida cristã na comunidade, mas lembre-se que você é apenas uma das partes do corpo e não o corpo todo. Seja sábio naquilo que assume fazer, mas não assuma carregar um fardo maior do que as suas próprias forças. É preciso que esteja bem claro que não estamos pactuando com a omissão de tantos cristãos que nunca podem, sempre vão pensar, ainda estão decidindo e nunca de concreto acontece com a sua participação na igreja. Nós estamos falando de dosarmos as nossas ações. É o famoso ditado de que não adianta nada descobrir um santo para cobrir outro. Isto é, um santo continuará descoberto. Ou melhor, você troca 6 por meia dúzia. Traduzindo para a nossa reflexão, de que adianta uma piedosa mãe que corre o dia todo atrás dos diversos trabalhos da igreja e deixa os filhos para a rua para serem educados pelos que passam? No plano divino, qual deveria ser a prioridade dessa mãe? Certamente a criação e educação dos seus filhos em primeiro lugar. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que esse desperdício? Poder-se-ia vender esse perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que molestais essa mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobre vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Fecham aspas. O nosso problema é que ainda hoje, meus amigos, continuamos, às vezes, fazendo a mesma leitura equivocada que os discípulos fizeram lá no passado. Existiria prioridade maior para aquela mulher do que servir ao Filho de Deus? Os discípulos não tiveram esta visão de prioridade. Assim como nós ainda nos equivocamos ao definir hoje também as nossas prioridades. Nós precisamos, meus irmãos, ter o foco no relacionamento com Deus. Uma vida cristã produtiva começa no íntimo de nossa comunhão com Deus, através da nossa oração diária.
Conforme Jesus sempre demonstrou em seu ministério, o tempo que passamos nos relacionando com Deus deve ser o foco principal da nossa vida cristã. As outras manifestações de vida cristã saudável surgirão como consequência dessa. Assim, a sua vida cristã produtiva começa a ser produzida na presença de Deus, principalmente através da oração, da reflexão bíblica, e vai avançando através do exercício de seus dons na comunidade, evidentemente. Esse é o ideal. Não negligenciemos esse foco no relacionamento com Deus, pois sem ele, o resto ficará prejudicado e você não suportará a vida cristã por muito tempo, e ela se tornará um peso para a sua vida. Se você tiver esse foco, todo o trabalho na sua família, no seu trabalho na comunidade, na igreja, terá mais sabor, será mais produtivo e todos ganham com a sua presença, esteja onde você estiver. Concluindo, o que nós gostaríamos de fazer para que no final de nossa vida pudéssemos dizer: tive uma vida produtiva. Você já definiu o que considera uma vida produtiva? Nós conhecemos a definição divina de uma vida produtiva e fecunda? Meus amigos, não percamos de vista de que para resolver estes e outros questionamentos, nós podemos inclusive buscar inspiração em outros servos de Deus que conseguem viver a vida cristã de forma excelente, com equilíbrio, com sabedoria. Temos muitas pessoas desse tipo até em nossa comunidade, em nossa volta e sobretudo na Bíblia. Seja um observador e coloque pelo menos as dicas que refletimos hoje em prática. Certamente nós conseguiremos ter uma vida cristã frutífera na presença de Deus durante todo o tempo. Cada cristão deve ser produtivo. Afinal, é para isso que fomos chamados por Jesus, para poder dar frutos. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo de André Sanches, veiculado no site esboçandoideias.com. Amigos ouvintes, mais uma vez, agradecemos pela sua audiência e te convidamos a estar de volta conosco na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, quando voltaremos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira. É possível que desertos se tornem terras férteis e produtivas. É possível que águas amargas se tornem doces e cristalinas. É possível que a mulher esteja